Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre PWM, né? Mas por que aprender sobre PWM? Eu preciso controlar então um motor DC para uma aplicação que eu vou ter aqui no meu laboratório. Vou explicar para vocês o que é o PWM e como a gente pode aplicar então no controle de motor DC. Então vamos lá, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like, curta e compartilha com seus amigos, assim a gente faz o canal crescer cada vez mais. Antes da modulação por largura de pulso, né, pessoal, os motores DC eram controlados então por reostato, é uma maneira que desperdiça muita energia, né, colocando resistores em série com o motor para diminuir a tensão então média que a gente tem aplicado sobre o motor e assim então reduzir a sua rotação. Uma fonte linear como essa que vocês estão vendo em bancada também é um equipamento que acaba desperdiçando muita energia. Então vamos ver, né, como a gente pode controlar esse motor DC de uma maneira bem simples. Então, e aqui na tela do computador a gente já vai ver então como a modulação por largura de pulso ela funciona. Bem, antes de tudo, pessoal, para quem não conhece o Desmos.com, sugiro que entrem lá nesse site, né? Ele é muito interessante, né? A gente pode fazer várias aplicações em matemáticas, eu diria, né, com gráficos. Isso é bastante interessante e bastante útil para fazer alguma aplicação ou explicação, né, daquilo que a gente quer mostrar. No caso, nós vamos ver aqui hoje o PWM. Para que o sistema funcione, né, para que o PWM funcione, ele tem que modular, né, a largura de um pulso. Para que haja um pulso, eu preciso ter uma certa frequência. Então, eu preciso de um equipamento que esteja chaveando numa determinada frequência. Aqui, eu estou na frequência de 10. Obviamente, isso aqui é uma demonstração, né, de como o PWM funciona. Alterando aqui, né, eu altero a frequência que eu tenho nesse meu sistema, né. Então, vamos deixá-la aqui em 10. Notem, né, então ela vai de 0 a 10, de 10 a 20. E aqui eu tenho então o meu duty cycle, o meu ciclo de trabalho. Então, conforme a gente altera o meu ciclo de trabalho, eu estou alterando, né, a largura que eu tenho desse pulso. Então, ou maior ou menor, né, eu estou alterando a largura desse meu pulso. Isso faz com que eu aumente, né, aqui em vermelho, na linha pontilhada, a tensão média que eu tenho aplicada sobre a minha carga. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um duty cycle de 0,7 ou 70%, ou seja, 70% do tempo, né, desse período de 0 a 10, eu tenho então tensão sendo aplicada. Então, ou seja, 70% da energia, né, desse tempo disponível, ela está sendo entregue à minha carga, ao meu resistor, ao motor. O que vai variar, né, a temperatura, a potência que está sendo entregue para aquela carga. No caso do motor, né, vai alterar a rotação. Então, se eu quero que metade, né, do meu equipamento, metade do tempo, ela fique ligada e metade desligada. Então a gente vai chegar num duty cycle de 0,5, ou seja, de 0 a 5 eu tenho a minha tensão alta sendo aplicada e de 5 a 10 eu tenho a minha tensão, né, zerada. O que note, né, a linha pontilhada ela fica exatamente no 0,5. De 0 a 1, né, ela fica exatamente 0,5, ou seja, eu estou alterando, né, a quantidade de energia entregue à carga. E o que é mais legal no controle PWM é que enquanto eu tenho desligado, né, o meu equipamento está desligado e minha tensão média ela continua em 0,5, né, mas eu não tenho um gasto, eu não tenho um desperdício. Então é uma maneira bastante eficiente para a gente poder controlar, né, cargas, né, sem desperdiçar energia, né, o que seria, né, num caso de numa aplicação como essa que a gente vai ter do motor, né, aplicando um resistor, né, ou um dispositivo linear, né, que estaria queimando, né, desperdiçando a energia que eu tenho nesse meu ciclo onde a tensão está zerada. Então, basicamente, a modulação por largura de pulso, à medida que o controle da minha carga vai aumentando ou diminuindo o ciclo de trabalho, eu estou entregando mais ou menos energia para a minha carga, para o meu motor, nesse caso. Então, a gente consegue fazer um controle bastante preciso e muito bom. Todos esses motores que eu tenho aqui, eles drenam, né, da fonte de alimentação uma corrente menor do que 3 amperes. Então, para isso, eu comprei uma plaquinha PWM pronta. Eu vou deixar o link na descrição dessa plaquinha. Vocês encontram no AliExpress, em algum comércio local também, vocês acabam encontrando essa plaquinha. Que é um PWM muito simples, tá, pessoal? Feito a partir de um LM555. Então, o nosso famoso 555 sendo aplicado, né? Aqui eu tenho um MOSFET aqui embaixo e um capacitorzinho de filtro de entrada e um potenciômetro então que faz a regulagem do PWM. Nos bornes aqui eu tenho a entrada de energia e aqui a saída de energia que vai ser aplicada para minha carga. Então vamos fazer uns testes aqui na bancada e vamos mostrar no osciloscópio como ele se comporta. Aqui então a gente tem o nosso módulo, né? Tá ligado na fonte com alimentação de 10 volts e aqui o osciloscópio. Então medindo o que eu tenho aqui no meu resistor que eu coloquei aqui só para a gente fazer um teste. É um resistor de 390 ohms. Aqui a gente liga o equipamento, vocês notem que vai acender uma luzinha e já começa a modular, então, aqui no osciloscópio aparecer a modulação que a gente tem aqui.
Notem que a gente tem uma frequência em torno de 16 kHz, né, que está vendo o chaveamento aqui que vocês estão vendo na tela. Tem um duty cycle aqui então agora de 22%. E tem então uma tensão de entrada de 10 volts. Então estou com 22%, estou com uma tensão média aqui agora então de 2.3, arredondando aqui, né? E aqui a gente tem então a tela sendo mostrada. E conforme eu altero o meu potenciômetro, o meu duty cycle aumenta. E notem, né, que aqui a gente tem a linha alaranjada pontilhada, né, que ela está subindo e descendo nessa tensão média conforme a gente tem a aplicação aqui do controle, né, conforme a gente tem o controle do PWM. Essa plaquinha ela permite, né, um controle de cargas com uma corrente de até 5 amperes, custa em torno de R$16, né? A gente consegue ter um controle eficiente, eu diria preciso até, sob certo modo, né? Ele é em malha aberta, obviamente, né? A gente não tem um controle em malha fechada, mas a gente consegue fazer um controle de PWM aqui bem preciso. Vamos ajustar aqui para 50%. Então, duty cycle aqui de 50%, eu estou medindo uma tensão de 5 volts. Aqui eu estou medindo uma tensão média então de 5 volts sendo aplicada nesse resistor. Vamos ligar ele com um motor aqui e vamos ver como ele se comporta. Então, pessoal, aqui eu coloquei um motor, né, um dos motores que eu tenho aqui. Liguei ele aqui e vamos fazer um ajuste aqui então com o PWM, nota, né? Com a tensão bem baixa, ele obviamente o motor ele precisa de uma tensão mínima para poder girar, então estou com 7% aqui de duty cycle. Quando eu chego então próximo a 16%, ele efetivamente então começa a girar, né? Tem uma tensão média suficiente para excitar o campo do motor aqui descer e iniciar o controle, né, o funcionamento do motor, né? Vamos aumentando aqui. Nota, né? Chegando em 50%. A gente tem um controle preciso, né? Até no máximo que eu tenho. Esse motor é de 12 volts, né? Lembrando, eu estou com 10 aqui, né? Só para facilitar nossos ajustes aqui e contas aqui que a gente vai mostrando. E consigo reduzir ele de maneira tranquila. Notem que aqui a gente tem uns spikes, né? Tem uns pontos, né? Tem uns picos, tanto quando inicia e quando termina o ciclo positivo, que são então oscilações que ocorrem então pela indutância, né? Pelo indutor que existe aqui internamente ao motor DC. Agora com outro motor DC, esse é um motor de vidro de janela de carro, né? Então vamos fazer o controle dele também. Ligando, a gente nota que aqui a gente precisa de um duty cycle um pouquinho maior, né? Ele é um motor mais potente do que o anterior. Quando eu chego em torno de 30%, é que ele efetivamente consegue funcionar. A gente consegue fazer um ajuste até chegar em 100% do duty cycle, né? Então notem, né, como ele é bastante funcional, eu diria, né? E bem interessante, né, o uso então do PWM para uma aplicação como essa que a gente está tendo aqui. O PWM é aplicado em inúmeras situações, tá, pessoal? Vários conversores, né, DC, step up, step down, né, todos eles acabam utilizando essa técnica da modulação por largura de pulso. A técnica do PWM, da modulação por largura de pulso, né, então em malha fechada, ela consegue fazer muita coisa interessante com aplicações variadas, hein? Se você gostou do vídeo, deixa aquele like, curte e compartilha. Um grande abraço a todos e até o próximo.